o mundo indígena foi criado dessa forma, com eles saindo do mundo espiritual e vomitados por uma cobra aqui na região amazônica, principalmente. Esses carros aqui pertenceram a um político muito importante na nossa região, que vai dar toda vai dar vida para a vida pro boi. Brasil, Expedição Amazônia, estamos hoje no 10º dia do bioma mais selvagem do Brasil, de uma forma que você nunca viu. Hoje estamos aqui com o John, que é o gerente desse espaço, e o que eles reservam aqui, o que você tem para nos mostrar hoje, John? Então, hoje vocês vão conhecer o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, né? Ele vai ser um espaço reservado a culturas amazônicas, né? Aqui nós temos cultura indígena, ribeirinha, cabocla, né? Então temos um pouco de tudo aqui dentro. Lógico que aqui a gente vai estar focando um pouco mais na parte de sobrevivência, na parte de como eles se viram para sobreviver aqui na região amazônica, né? Que é um ambiente de vício, né? E assim, só está começando, tem muita coisa para ver, então vocês vão acompanhar aí. Então, pessoal, esse aqui no caso é o pavilhão Cândido Moeda da Júlia, tá? Cândido Moeda da Júlia, ele foi o primeiro etnólogo do Brasil. Ele era alemão, tá? Veio para o Brasil porque ele amava a cultura indígena, né? Então ele veio para o Brasil para pesquisar e estudar, e ele fazia anotações durante essa viagem que ele fez. Chegou ao Brasil, se instalou aí pela região do litoral, né? E ele foi conhecendo as etnias indígenas dali. Daí ele foi adentrando ao continente, né? E nesse movimento que ele fez aí, que durou em torno de 40 anos da vida dele, ele fazia... E tendo contato com as pessoas, inclusive ele se casou com indígenas, né, nesse período, e ele ia fazendo anotações. Essas anotações geraram, posteriormente, o maior, né, e mais completo mapa etnográfico do Brasil, né? Para você ter uma ideia, com toda a tecnologia que nós temos hoje, somente agora que está sendo substituído, né? Até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, ele ainda utilizava esse mesmo mapa que ele fez, né? Se casou lá, ele era meio mulherengo, né? Então ele se casou lá na região ali, uma etnia que aceitava a poligamia, né? Aí ele veio para a região amazônica e aqui se casou com uma ticuna, e dentro da cultura ticuna isso não existe. Daí ele também quis ficar com a irmã dela. Segundo a lenda, foi isso que ele acabou morrendo, foi por isso que ele acabou morrendo, que a mulher dele botou o veneninho ali, entendeu? Não dá certo. Então, pessoal, em homenagem ao trabalho que ele fez, a gente tem esse pavilhão aqui, tá? Aqui dentro nós temos uma infinidade de coisas, começando aqui toda a pintura urbana, né? Temos esse veículo, principalmente esses dois aqui, eles marcam ali o início do período áureo da borracha, né? Quando Manaus se desenvolveu e é uma das principais cidades, uma das principais capitais do mundo. O bonde, ele é de 1899 e rodou até 1957, né? Então esse bonde ele era comandado pela Manaus Railway Company, que era uma empresa americana, né, que trazia o material para cá e produzia isso aqui e operava também, tá? Essa operação só era possível por conta da tecnologia que nós tínhamos em Manaus. Por exemplo, Manaus foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter energia elétrica e o bonde é elétrico. Isso aí de 1899, então já tinha energia elétrica aqui, né? Então assim, para aquele período, isso aqui é o marco da tecnologia. O que nós temos hoje de mais tecnológico é a IA, né? Isso aqui é a IA daquele tempo, né? As charretes também, as charretes elas eram mais conhecidas pelo glamour que elas traziam, né? Não era bem utilizada somente para transporte, mas era utilizada mais para mostrar o poder aquisitivo que os barões da borracha tinham. Porque assim, para trazer isso aqui da Europa, tinha que vir de navio para cá, então a gente fazia os cavalos também, o sangue, a criação animal. E assim, quem tinha uma dessa aqui, tinha muito dinheiro. Essa aqui eram as Ferraris da época, né? E... enfim. Vocês foram no Teatro Amazonas? Teatro Amazonas, se vocês observarem, em cima do palco tem aqueles dois camarotes. A visão é péssima. Só que é o mesmo público desse daqui, tá?
Os barões pagavam para serem vistos, não para eles assistirem nada, para serem vistos, mostrar que eles tinham poder, tá? Esses carros aqui pertenceram a um político muito importante na nossa região, que foi o Gilberto Mestrinho, né? São carros americanos, um Ford Thunderbird e um Cadillac, tá? Ele gostava muito desses carros americanos, né? E na época a política que era muito forte, ele é conhecido também como um boto navegador, né? Ele meio que utilizou com uma jogada no mar a lenda da Nova do Gol para todo o estado. Ele usou essa lenda para também popularizar o nome dele. Naquela época a política era totalmente diferente de agora, né? Então tinha muito toma lá da cá, né? Então ele utilizava muitas vezes esse carro aqui nas campanhas, onde esse aqui é na frente e esse aqui é atrás. Porta-malas gigantesco, né? Eles iam distribuindo cestas básicas, brinquedos, e aqui na frente ele ia dando um tchauzinho porque a capota é conversível. Aqui nós chegamos no Festival de Parintins, tá? O Festival de Parintins é o maior festival folclórico a céu aberto do mundo, né? Hoje é o maior representante da cultura amazônica. Como é que as pessoas chegam em Parintins? Parintins é uma ilha lá no sul do Amazonas, já quase no Pará, fica bem na divisa do Pará, e é uma ilha com uma população de aproximadamente 120 mil pessoas, né? Só que durante o festival, mais que duplica a quantidade de pessoas. Por dia passam encostando lá 6, 7 barcos, no máximo 10 barcos para deixar e pegar pessoas. Durante o festival encostam 1.500 barcos, né? Esses barcos também funcionam como um hotel. Aqui no caso é o barco regional, muito utilizado para esse tipo de transporte, né? Saindo de Manaus e saindo de outras localidades também para Parintins, né? E aqui tem um pouco da dinâmica desses barcos, né? A parte de baixo e a do meio normalmente vai ser utilizada para pessoas dormirem na rede, né? Funciona como um redário. Temos também os camarotes que vão aqui nessa região aqui, que é um pouquinho mais caro também. Nas redes você vai pagar em torno dependendo para onde você vai, vamos usar Parintins de exemplo, 450 a 600 reais, camarote pode chegar até 5 mil reais, tá? Aqui a área de cima é uma área de lazer, normalmente tem eventos, né, durante o festival, tem apresentações musicais, tem um barzinho, tem um lanche também, né? Aqui no caso é o comando, onde vai ser comandado o barco, e ali atrás ficam os banheiros e cozinha, tá? Que banheiros e a cozinha fica logo atrás. Chegando em Parintins, a gente vai ter uma cidade que é dividida ao meio, né? A cidade Parintins, ela vai ser azul de um lado e vermelha do outro. Se você para de frente com o bombódromo aqui, tudo que está à sua esquerda é caprichoso, tudo que está à sua direita é garantido, né? O bombódromo de Parintins, ele fica localizado próximo da igreja, próximo da região central da cidade. E assim, o bairro todo do lado esquerdo, ele vai ser caprichoso porque foi lá que nasceu o caprichoso, que é esse boi preto. E o garantido, no caso, nasceu na Baixa de São José, que no caso é o lado direito da cidade, tá? É uma rivalidade muito forte, né? Chega a ser parecido com a rivalidade do Flamengo e Vasco aqui no Brasil, só que, ao contrário do futebol, não tem violência. É uma rivalidade onde vocês vão para lá, você vai poder ir com a sua camisa, pular no meio da camisa do vermelho, camisa azul pular no vermelho, camisa vermelha no meio do azul, brincando para ser zoado, vai, mas não tem violência, tá? E assim, o festival acontece nos 3 últimos dias de junho, são 3 apresentações, tá? 3 noites, 2 horas para cada boi, cada noite. No final, aí, durante essas apresentações, ele vai estar sendo julgado por cerca de 12 jurados, tá? No final dessas apresentações, eles vão receber uma pontuação que vai ser armazenada. No dia 1º de julho, essa pontuação ela é contada e é definido campeão, tá? O garantido, no caso, ele é o maior campeão da história, tem 32 títulos. E aí, no caso, o Caprichoso é o atual tricampeão, tá? Esse nome Garantido e Caprichoso é por alguma escolha de alguma coisa ou não? Então, assim, como esses bois são centenários, né? Eles vão pegar muito aquelas... o palavreado da época, né? Isso aqui é uma cultura que veio com os seringueiros, né? Então veio do Nordeste com os seringueiros. Primeiro ciclo da borracha, ali em 1870, começaram a chegar aqui. E foi quando trouxeram essa cultura para cá. E assim, naquela época era muito comum ter esse tipo de palavra estar na boca das pessoas, né? Caprichoso, garantido, e tinha outros
outros termos também que eu não vou lembrar agora. Em simples, botaram esses nomes por conta disso. Eram termos muito utilizados na época, né? Já que esse aqui ele era garantido, ele se garantia. Esse aqui, no caso, eles botaram para caprichar, para fazer um trabalho bem feito, que era para ganhar desse. Seria mais ou menos essa a lógica que eles utilizavam. E a lógica é que uma pessoa entra dentro e se faz como os bois de carnaval, assim. A pessoa que está aqui dentro é conhecida como tripa do boi. Ela que vai dar todo o movimento, vai dar toda vai dar vida para a vida pro boi, né? Então assim, o tripa, ele faz o trabalho que é um dos mais importantes, que é dar a vida pro boi, mas também tem outros requisitos, né? A cunha-poranga, tem o pajé, tem o levantador, tem o apresentador. Todos eles fazem parte desse festival. Inclusive a galera também, as pessoas que vão nos barcos, elas ficam na arquibancada e também conta como item do festival, então conta ponto também. Então a galera tem que estar muito animada, tem que fazer a movimentação certa. Embaixo vai ter os levantadores lá que vão estar movimentando também, fazendo com que a galera interaja também com o festival. E isso conta ponto, entendeu? Então, por isso, eu acredito que por isso seja um festival que traga tantas pessoas todos os anos, né? Ano passado foram 135 mil pessoas visitando a Parintins. Então, assim, é uma ilha e basicamente todas as ruas da cidade ficam ocupadas, todos os hotéis, para vocês terem uma ideia, já estão lotados para esse ano. Lotaram em dezembro do ano passado. E assim, é um festival que é muito grande, conta muito sobre a cultura cabocla, principalmente cultura indígena, as lendas, aquela parte mais mitológica da cultura indígena é o que eles expõem ali, né? As lendas, os combates mágicos que eles fazem, tanto com seres mitológicos quanto com doenças e inimigos. Então, tudo isso é contado no festival de forma bem lúdica mesmo, uma forma bem como se fosse uma espécie de sonho. O maior evento, no caso da Amazonas, é esse evento do Caprichoso Garantido, né? É um dos maiores, tá? Um dos maiores. Tem outros também, Sim, tá? mas ele é o maior entre os outros, o primeiro, né? Isso. De todos, né? Entendi. Inclusive, ele é um dos maiores festivais do mundo. É o maior festival de céu aberto do mundo. Ele perdia, no caso, até 98, se eu não estou enganado, para um festival que tinha na China. A partir de 98 começaram a investir cada vez mais, aí chegou o patrocínio da Coca-Cola e com isso ele deslanchou e superou todos os festivais que céu aberto. Tá. Ela vai trazer um pouco de lendas amazônicas, né? As lendas amazônicas, elas estão muito presentes, né? Vocês puderam viajar por aí pelo nossos interiores, vocês viram que eles contam muitas lendas. Tem o Boto, tem a Cobra Grande, tem o Tucunaré, temos a lenda da Iara, Mãe d'Água, né? Temos da Vitória Amazônica. Então, enfim, são várias lendas e essas lendas também são representadas no festival, tá? Ela está aqui linkada ao festival. Uma das lendas que tem aqui é a lenda da Cobra Grande, tá? Só que essa aqui não é a lenda da Cobra Boitataco, que todo mundo conhece. Essa aqui é a lenda da Cobra Canoa, né? É uma lenda indígena que vem da cultura dessana. E a cultura dessana, ela vai ser uma cultura muito rica, né? Muito rica. É um povo pacífico, né? E gosta muito de receber as pessoas. É um povo que eles têm uma facilidade de contato, tá? E assim, o povo dessana, eles acreditam que vieram do mundo espiritual para o mundo físico em uma cobra, né? No caso, a Cobra Canoa. A cobra, ela representa a passagem do mundo espiritual para o mundo físico. É como se fosse a criação do mundo indígena, tá? Aqui, no caso, nós temos uma frase que é vomitando gente para entidades. Por quê? Quando eles saíram do mundo espiritual, eles foram engolidos por essa cobra. E eles desceram do mundo espiritual e foram conhecer o planeta, né? Eles foram dar a volta ao planeta e a cobra com Bórica, no caso, Bórica vinha na cabeça. Bórica é o líder supremo deles. É o primeiro líder. Vem na cabeça da cobra guiando para tentar localizar o melhor local possível para eles colocarem esse povo, né? Então eles rodaram todo o planeta, não achavam. Quando chegaram na região próximo a uma cadeia de montanhas, como no caso o Cordilheira dos Andes, ele encontrou aquele local e a cobra saiu vomitando as pessoas, né? E onde ela deixou as pessoas, foram surgindo cidades, vilarejos, comunidades, né? Por isso tem essa frase, vomitando gente para em cidades, né? Então eles acreditam que o mundo indígena foi criado dessa forma, com eles saindo do mundo espiritual e vomitados por uma cobra aqui na região amazônica, principalmente. Né?
A cultura ribeirinha, ela vai ser uma cultura muito ligada à água, né? Então, aqui nós temos alguns instrumentos. O modo de vida ribeirinho, ele está muito ligado a esses instrumentos aqui. Sem esses instrumentos, eles não podem sobreviver, tá? Sem uma canoa, no período da cheia, ele não vai conseguir alimento, não vai conseguir sair da sua casa, ele vai acabar morrendo ali de fome, tá? Apesar do rio estar ali na porta, o período da cheia é conhecido como o período da fome, né? Porque fica muito mais complicado conseguir alimento. Por exemplo, você vai pegar período da cheia, vamos lá, vou explicar o período da cheia para você. O rio sobe, a água invade a floresta e os peixes vão se alimentar no meio da floresta. Os canais principais, eles acabam ficando quase que vazios de peixe, né? Quando o rio desce, todos esses peixes que estavam na floresta voltam para o canal principal e é onde fica mais fácil de pescar. Então, por isso que é conhecido no interior como um período da fome, a cheia, tá? Aí, no período da fome, eles precisam também entrar na floresta. Muitas vezes eles vão para uma canoa grande dessas aqui, não conseguem adentrar os pequenos igarapés. Por isso que eles levam canoas pequenas assim, né? Para adentrar os pequenos igarapés até chegar nos lagos, tá? Lá nos lagos eles vão pegar peixes como tambaqui, o pirarucu, o pacu, o jaraqui, são peixes daqui da região. Utilizando meios e muitas vezes utilizando também a zagaia e o arpão, né? Esse arpão ele vai ter 3 partes, tá? Vai ter a ponteira, vai ter a haste e a arpoeira, tá? A arpoeira é essa cordinha aqui, ó. Ele vai lançar no peixe, normalmente um peixe grande, né? Essa ponta ela vai ficar fincada no peixe, a haste ela vai soltar, vai flutuar e a corda, no caso, vai ser por onde ele vai segurar o peixe. Então, quando ele arremessa no pirarucu, por exemplo, ele vai arrancar, né? E quando ele está arrancando aqui, ele está deixando levar, dando corda, até ele cansar. Ele vai dando corda, dependendo do tamanho do peixe, ele pode levar até 50 metros de corda brincando, assim, rapidinho. E a pessoa também tem que ter técnica, tem que ter jeito para segurar, porque senão queima a mão. Tem casos que eu já ouvi no interior de a corda enrolar no dedo e arrancar o dedo do cara, ou enrolar nas pernas e arrastar ele e nunca mais vir achar, entendeu? Então são coisas assim que eles têm que ter muito cuidado e muita técnica para fazer. Aqui no caso nós temos a zagaia. Ela funciona quase que da mesma forma, só que para peixes menores, né? Tem uma pesca que é muito comum aqui na região, que é a pesca de faixear, o faixeamento ou o porongamento, né? No sul do Amazonas a gente usa o termo porongar e aqui a gente usa o termo faixear. A pesca noturna é uma pesca muito tranquila, né? Por quê? O cara vai lá na beira do rio com uma lanterninha ou com um facho de luz, ilumina a beira do rio, os peixes normalmente diurnos vão dormir na margem para fugir dos predadores noturnos, né? Estão focando ali, localizou o peixe, fura e tá tranquilo, entendeu? Você vai conseguir pegar um peixe muito fácil, né, com muita tranquilidade. Normalmente isso acontece mais no período da seca, tá? Os peixes estão concentrados numa área limitada para eles, tá bom? É uma habilidade que eles adquirem também, tá? Desde criança, fazer esses chapéus. Porque assim, hoje em dia, quem mora próximo da cidade consegue comprar um chapéu desse. Mas quem não mora, precisa fazer. Então isso aqui é para proteger do sol. O sol na nossa região é muito forte. É necessário um chapéu desse para proteger, tá? O remo também, eles que confeccionam. Confeccionam remo também. Normalmente eles são autossustentáveis, né? Quando eles estão no ambiente deles ali, dependendo da região. Eu já viajei quando estava no exército para regiões onde para chegar a gente demorava 12 horas de helicóptero para chegar até o ponto lá. E lá descia, né? Não tinha nem árvore, descia fast up lá, e lá tinha gente morando, né? Como é que eles viviam? Caçando da floresta, pegando peixe no rio, né? Fazendo a farinha com a mandioca, e tudo que eles faziam lá era eles mesmos que faziam, canoa, fazia remo, chapéu. Então tudo isso são habilidades que eles vão adquirindo e passando, né, para as outras pessoas. E esse toco aqui, é para que eles usam? Esse toco aqui é um toco de equilíbrio. Isso aqui normalmente vai ser utilizado nessas canoas menores. Como é uma canoa muito pequena, senta uma pessoa aqui, ó. Você aqui vem para trás, tá? Mas tá lá atrás, no último parte dela, e o cara vai ficar sentado aqui. Se ficar somente aqui e não tiver nada lá atrás, levanta a polpa dela, ele não vai conseguir ter controle da canoa. Aí então ele coloca um peso lá atrás, que vai dar um equilíbrio, ele vai sentar aqui na frente, e aí a pessoa vai ficar tranquila e vai conseguir remar sossegado. Entendi. Com equilíbrio. Acho. Aqui a gente passa para cultura indígena. E nessa mesa a gente vai ter alguns itens, né, que vão mostrar um pouco da diversidade da cultura indígena. Tá? A gente começa por aqui, bilboquê. Bilboquê ele vai ser um brinquedo que com certeza todo mundo já brincou na escola, que é para colocar
esse palitinho aqui dentro, né? Ou vice-versa, você segura o palito para encaixar esse copinho aqui, tá? Esse é um brinquedo indígena, tá bom? Que ele basicamente ele vai servir para treinar a destreza do braço, assim como na escola, tá? Tudo da cultura indígena está interligado com uma finalidade, tá bom? O brinquedo ele vai servir para criar destreza. Isso daqui é um bastão cerimonial, tá? Uma borduna. Ele vai ser uma arma, só que não é uma arma que você vai utilizar para golpear alguém. Vai ser uma arma utilizada pelos pajés, né? Pelos caciques, principalmente pelos pajés. Eles vão estar utilizando isso aqui para lançar feitiços, né? Tanto de cura quanto de proteção. E antigamente, antes da período colonial aqui na nossa região, eles utilizavam para guerras espirituais, né? Existia um período que os pesquisadores chamam de guerras tribais, né? Nesse período eles entravam em conflito com outras etnias. Eles acreditavam que a partir desses equipamentos, desses materiais, eles conseguiam canalizar energia e lançar feitiços contra os seus inimigos, né? Então, esses bastões cerimoniais, até hoje, eles têm muita importância. Dentro da cultura Sateremaué, por exemplo, tem um bastão desse aqui que é passado de geração a geração a geração a geração, né? Ele é um bastão sagrado que as únicas pessoas que podem ver são o cacique principal e o seu descendente, ninguém mais, né? Se alguém mais tocar ou ver, essa pessoa pode até ser assassinada lá, porque não pode nem chegar perto, tá? Aqui no caso são pincéis, tá? Esses pincéis servem para marcar as linhas perfeitamente no corpo das mulheres, principalmente, tá? Elas usam linhas mais delicadas. Por exemplo, eles vão colocar a tinta nessa região, vão pressionar e vão puxar, né? Essa puxada vai fazer com que as linhas fiquem bem definidas, e basta uma puxada. É melhor do que você ficar linha por linha, que vai ficar torto, vai dar aquela tremida, né? Então com isso aqui é muito mais rápido. Só puxa as pernas, puxa e faz tudo muito rápido. Isso daqui é um porta-cigarros, tá? Dentro da cultura Dessana, Tucano, Tuiuca, né? O tronco aruaque, que é o tronco tucano, ele vai ser muito importante, principalmente quando recebem visitas, tá? Quando ele recebe visita, ele vai acender um cigarro e vão fumar e conversar, fumando, tá? Eles vão compartilhar um cigarro. E é dessa grossura aqui, ó. Dentro da comunidade Dessana, em que eu fiquei, quando eu cheguei, eles fizeram um cigarro dessa grossura, desse tamanho aqui. Então a gente tinha que fumar e conversar, só que muito forte, né? Então, assim, a gente conversava, fumava. Isso aqui é um sinal de respeito, tá? Quando você chegar numa comunidade, ele acender um cigarro desse, você é obrigado a fumar, porque é um sinal de respeito. Se você não fumar com ele, lógico, você tem essa opção de recusar, mas se você não fumar, você vai estar demonstrando que você não está dando valor ao respeito que está trazendo a cultura dele, né? E assim, essa história do cigarro do índio lá, até as ervas ilegais, não, tá? É tabaco mesmo. E muitas vezes eles plantam tabaco, tá? Como eles são dali de uma região que pega a tríplice fronteira, que no caso é Brasil, Colômbia e Venezuela, né? Eles ficam nessa região aqui. Aqui tem produção de tabaco e outras ervas também que eles usam para fazer o cigarro, tá? O remo, como eu falei, né? Tudo dentro da cultura ele está ligado a um item que é necessário para ele aprender, tá? Então, aqui no caso é dado normalmente para criancinhas quando vão nas canoas com os pais, para eles já irem se acostumando e aprendendo a remar, né? Então, tudo tem uma finalidade. O remo em miniatura, todo brinquedo dentro da cultura indígena vai ter uma finalidade. O remo é um exemplo disso, né? E daqui a pouco eu vou falar sobre outro exemplo aqui. Aqui no caso é uma concha para servir líquidos, né? Mas principalmente é servido o caxiri com ela. Cada conchada dessa daqui é para uma pessoa. Por exemplo, para pegar uma cuia, como aqui é coletivo, somos 2, 4, 6, 7. São 7 conchas dessa. Cada um vai tomar uma dose, né? Então, cada concha dessa são 2 doses para cada pessoa. Então, toma sua dose. O que seria esse caxiri? O caxiri ele vai ser uma bebida alcoólica indígena, tá? Feito à base de mandioca, mas também tem outros frutos que podem ser utilizados também. Okay. O caxiri ele vai ser feito da seguinte forma: a mandioca ela é posta de molho, depois ela vai ser retirada, né? Fervida. Depois de fervida, ela vai ser macerada, né? E vai ficar dentro de uma panela com água. Daí as moças da comunidade, dependendo da etnia, tá? Isso que eu tô falando depende muito da etnia. Elas vão lá, pega com a mão, bota na boca, masca e cospe de volta. A saliva delas faz com que a fermentação aconteça, tá? Então, essa fermentação acontecendo, ela vai ficar guardada ali de
3 a 7 dias, né? Às vezes deixam até um pouco mais, mas normalmente é essa faixa de tempo que eles vão deixar, de 3 a 7 dias. Muitas vezes deixam enterrados ou somente cobertos fora da luz do sol, tá? Depois eles retiram, vão coar, aquela massa ela vai ser jogada fora e o líquido fica a caxiri, é uma bebida alcoólica, tá? É saborosa, tá bom? O processo de fabricação dela não é um processo assim muito comum, né, pra gente, mas pra eles é muito comum. Mas assim, é uma bebida que realmente deixa alcoolizado, tá? E aqui no caso é servida uma concha por pessoa. Isso daqui também é um instrumento, né, que remete muito ao período antes da colonização, né? Isso daqui é uma borduna, né? Só que ao mesmo tempo que ela é uma borduna, ela serve para cavar o solo, para plantar a mandioca. Então isso aqui seria uma ferramenta agrícola, né? Então eles vão cavar o solo para plantar a mandioca e depois, no caso eles fossem atacados naquele período, eles já tinham uma arma em mãos, né? Ao invés de pegar um arco, pegar uma lança, pegar qualquer coisa, eles já estavam com uma arma na mão, né? Então eles usavam isso aqui também para defesa. E assim, como é que funcionava esse período aqui? Imagina, aqui é o mundo deles que eles viviam lá, o território deles. Eles estavam nesse ponto aqui. Daqui eles passavam um certo tempo e como é que eles definiam quanto tempo eles iam ficar aqui? Até começar a ficar escasso a quantidade de alimentos. Não tem mais porco do mato, não tem mais frutas, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Tá difícil se alimentar aqui? Vamos mudá-lo. Aí antes deles saírem, o que eles faziam? Eles plantavam a mandioca e saíam para o segundo ponto, né? Daí ficavam lá até se esgotar também os recursos, depois faziam o mesmo processo, terceiro, quarto, quando voltavam para o primeiro ponto, a mandioca já estava no ponto de ser colhida, né? E já tinha atraído também os animais, então estava muito mais fácil conseguir alimentar esse ponto. Então eles viviam nesse ciclo. E esse ciclo também gerava muitas guerras naquele período. Só para você ter uma ideia, o tronco tucano, ele é o tronco que hoje tem 23 etnias, tá? O tronco tucano tem 23 etnias hoje, mas já teve 73 etnias. Então, pra você ter uma ideia, eles lutavam por conta do território, né? Então, essas guerras, esse período das guerras tribais, eles lutavam por conta do território, né? E muitas vezes eles tinham que estar preparados todo o tempo, né? Todo o tempo eles tinham que estar preparados para combate no dia a dia deles, né? Então, eram períodos ali que foram bem complicados para esse povo amazônico, né? Aqui a gente vai para outros brinquedos, tá? Brinquedos musicais, né? São uma espécie de maracá. Alguns pesquisadores acreditam também que podem ser uma espécie de ábaco, né? Utilizados para aprender a matemática quando os freis, né, vieram para a região amazônica, eles catequizaram os indígenas, né? E usaram técnicas assim para ensinar matemática. E aqui, no caso, temos alguns brinquedos que vão mostrar que eles podem e que eles não podem comer. Por exemplo, o aruá, que é um caracol da região, né? Que é comestível. Temos o tatu, os peixes da região, né? O pirarucu, pode ser aruanã também. Os jabutis, né? E o jacaré, tá? Esses dois aqui eu vou dar mais atenção para eles dois. O jacaré e o jabuti. Vamos começar pelo jacaré. O jacaré é uma peça em madeira, tá? Ele é articulado, ó, ele se mexe, tá? Dá mais realidade, as crianças brincam. Só que tem um detalhe, se você observar o dente, ele é feito com pontas de espinha de peixe, né? E o que acontece? Qual que é o significado disso tudo aqui? É que as crianças podem pegar o jacaré, elas podem segurar o jacaré, só que tem que tomar cuidado com a boca, porque a boca do jacaré é perigosa. Então, eles dão para crianças muito pequenas, isso aqui. Por exemplo, 3 anos de idade, ela já está brincando disso aqui, se meter o dedo na boca do jacaré, vai se machucar. Então, desde esse período, elas começam a aprender que o jacaré, ele pode ser perigoso se você não souber lidar com ele, tá? Aqui, no caso, são réplicas de jabutis, tá? Esses jabutis, eles são animais que estão na floresta amazônica. Vocês toparam com o jabuti no caminho? Pois é. Então, vocês veem que eles estão aí, no percurso, estão ali no caminho deles, e você de vez em quando topa com eles na cria, né? E é um animal muito fácil de se capturar. Então, as crianças são ensinadas desde cedo a capturar o jabuti. Como? Os pais vão lá, ensinam as técnicas, ensinam como rastrear, ensinam onde eles podem se esconder, ensina tudo. Daí eles utilizam réplicas como essa daqui e vão para a floresta, escondem o jabuti lá, vão criar marcas, vão fazer como se fosse um rastro de jabuti e voltam para a comunidade. Lá na comunidade, as crianças elas vão ser estimuladas a irem para a floresta e procurar, já utilizando as técnicas que eles aprenderam para caçar. Então, a partir do momento que eles conseguem identificar, rastrear isso aqui, estão aptos a
conseguir alimento para casa. Então eles já vão nas caçadas, já vão começar a observar os jabutis, onde é que tá, começam a caçar assim. E esse é o primeiro animal que eles caçam normalmente, tá? Dependendo da etnia. O primeiro animal que eles vão caçar normalmente. Porque é um animal fácil de pegar e tem toda a técnica é passada desde criancinha. Então eles aprendem brincando como pegar o alimento para sua família. Ticuna. Aqui a gente já começa a falar sobre a cultura ticuna, né? A cultura ticuna, ela vai ser uma das culturas aí do Alto Rio Solimões, né? Que tem muita influência com relação a seu estilo de vida, né? Naquela região. Benjamin Constant, ali a região próxima da Colômbia, né? Então, assim, Venezuela também. E essa cultura, eles têm várias técnicas, várias coisas que vão definir eles como cultura indígena. Mas uma delas se destaca, que é o ritual da Moça Nova, tá? O ritual da Moça Nova ele vai ser um ritual de passagem, onde a menina deixa de ser criança e se torna mulher. Dentro da cultura ticuna não existe adolescente. É criança e mulher, tá? E aqui, no caso, são vestimentas, tá? São réplicas de vestimentas que eles utilizam durante o festival, né? Aqui é uma roupa feita de tururi, que é uma entrecasca de uma árvore chamada gameleira, né? E utilizam outros materiais, pigmentos naturais, aí no caso vão utilizar madeira, vão utilizar breu, vão utilizar várias coisas que foram utilizadas aí para fazer essas indumentárias, tá? Aqui são réplicas, tá? Agora vamos ver as originais. As originais, normalmente elas são bem mais assustadoras, tá? Aqui. O ritual da Moça Nova ele vai começar na primeira menaca da mulher, tá? No caso, a primeira menstruação. A primeira menstruação da menina, ela é isolada do grupo, fica ali de 7 dias até um mês, né? Na verdade, ela pode ficar até um ano, dependendo do grupo, ela pode até ficar um ano, tá? Por que 7 dias a um ano? 7 dias para aqueles grupos que estão mais próximos do ambiente urbano, né? Não estuda, os pais trabalham, não tem tanto tempo assim para ficar fazendo o ritual, né? Infelizmente a cultura ela tem que se adaptar, né? Agora, um ano, pessoal que tem então livre da cultura urbana, tá? Então, eles vão ficar isolados. Depois desse isolamento tem uma festa, tá? Que é a festa da Moça Nova. Nessa festa ela vai ser apresentada à comunidade. E assim, nessa apresentação vai ter música, vai ter comida, vai ter dança, né? Tem uma bebida parecida com o caxiri, que é o pajuaru, só que eles têm outros ingredientes, tá bom? Mas a finalidade é a mesma. E elas vão ser apresentadas para a comunidade. Durante essa festa, essa apresentação, ela vai durar 3 dias, tá? Então, ela vai ter a apresentação, aí durante essa festa, ela vai ser chamada para o centro da comunidade, né? Vai ser posicionada ali, vai sentar nos banquinhos, e normalmente não é só uma, né? Eles esperam umas 3, 5 meninas, botam ali no meio, né? E as meninas vão ficar sentadas, depois vão receber uma cuia com pajuaru, elas vão tomar essa cuia, e vão ficar embriagadas, tá? Porque a terceira fase do ritual é bem complicada para elas, tá bom? Então, depois que o pajuaru começa a fazer efeito, as mulheres começam a cantar e dançar ao redor delas. Todas as mulheres da comunidade, né? E esse movimento faz com que as meninas meio que entrem em transe, né? As músicas, a cantoria e o pajuaru fazendo efeito. Aí o que acontece? Chega no ponto da música, todas vão parar e vão se aproximar da moça e vão começar a fazer a terceira fase, que é o ritual da apelação, onde elas vão arrancar fio por fio do cabelo da moça, arrancando tudo, até deixar totalmente careca, né? As mulheres vão lá, arrancam tudo, e esse ritual ele vai durar horas, né? Eles arrancam. Isso marca, no caso, a passagem da menina, né? No caso, o cabelo vai sair, o cabelo da infância sai, levando a infância junto. O próximo cabelo que crescer vai ser o cabelo de mulher. Então, essa é a passagem em si. Aí onde é que entra esses seres aqui, tá? Esses são os meocóis. Eles são os imortais, tá? São conhecidos como imortais. Os imortais, eles são como se fossem antepassados que voltam nesse período, tá bom? Então, no dia dessa festa, eles vão representar ali os antepassados, vão representar a cultura que já se perdeu, né? Então eles vão voltar a fazer uma espécie de homenagem para ela. Só que nem todos eles são amistosos, né? Segundo o que eu conversei com um grupo de tipunas que vieram aqui, eles falaram que a figura masculina são figuras boas, a figura feminina são figuras que não são tão boas assim, né? Inclusive elas são assustadoras para uma moça que está
começando sua vida agora, né? Por exemplo, tem uma cabeça de mulher e, no caso, uma representação do órgão sexual, né? Isso, no caso, elas chegam procurando a moça, né? Isso, estou repassando uma informação que me passaram, tá? Segundo o que eles falaram, é o seguinte: chegam esses seres aqui, que são as figuras masculinas, e protegem a moça, fazendo uma apresentação, uma dança, vão se envolver com a comunidade, né? A comunidade tem medo, mas ao mesmo tempo tem admiração por esses seres. E logo em seguida chegam a figura feminina. A figura feminina normalmente é representada por Omã, que é a rainha das tempestades, né? Deusa dos ventos. E, enfim, eles chegam, fazem uma apresentação e meio que simulando uma guerra entre eles, tá? Depois dessa apresentação, todos eles se retiram e vão embora, tá? Aí chega a quarta fase, que é a fase mais tranquila, quando essa moça é levada para um banho cerimonial, normalmente no igarapé, no rio, né? Onde vão tirar a pintura antiga dela, pintura de criança, né? Vão lavar, a cabeça às vezes sangra um pouquinho, vão lavar ela toda, vão pintar novamente agora com uma pintura de mulher, e ela vai ser apresentada já como uma mulher formada na comunidade. Só que, aí sempre as pessoas perguntam, mas ela já pode casar? Não, ela não pode casar ainda, tá? Ela só vai poder casar depois que o cabelo estiver pelo menos no ombro. E aí dura mais ou menos 2, 3 anos, né, de maturação para ela. Então, isso acontece ali entre 10 e 12 anos de idade, o ritual acontece. Aí ela espera mais 3, 4 anos, que é para poder ter um primeiro relacionamento. Masters também, tá? Esses masters, elas também representam, são representadas nessa ritual. Seria mais ou menos assim. Esse aqui são os bichos, né? Que são conhecidos como os bichos. Os bichos localizam a moça, segundo a cultura deles, segundo a lenda deles. Elas localizam a moça através do cheiro da menstruação. Eles vêm na frente, logo em seguida vem os guerreiros, né? Que são os imortais. E por último chega a humã, digamos, tá? E no caso, eles que encontram a moça, eles que são também guardiões. Então, dentro do clã dos bichos, né, as famílias lá, eles já sabem quem é quem. Sabem quem é imortal, sabem quem é os bichos, né? E eles sabem quem é bicho, eles sabem também de que clã eles pertencem. Por exemplo, tem clã de pelo e clã sem pelo, tá? Clã de pelo são as onças, os patis e tudo mais. E clã sem pelo são os pássaros, peixes, jacarés, certo? São os clãs que dominam a cultura, tipo... Daqui em casa dá pra ver, no caso, olha só. Esse aqui é tururi, tá? Que é entre casca da árvore da maneira. E aqui é madeira balsa, ou mongol, né? São madeiras utilizadas, são madeiras bem leves, né? E muito fáceis de talhar. Hoje em dia é muito mais fácil porque tem uma faquinha, tem uma do... Antigamente era com pedra, né? Que eles faziam, iam ralando até chegar no ponto que eles queriam. Madeira balsa daqui da Amazônia? É. Fore, né? Corredor dos cestos e camelos. Esse aqui é um dos paneiros bem importantes da nossa região, tá? Esse daqui é usado na fabricação de farinha, né? É a última fase, antes da torra, da farinha. O que acontece? Isso daqui ele vai ser utilizado de antes da colonização, tá? Temos registros aqui na região de pelo menos 3.000 anos de idade de pessoas, né, aqui na região. E praticamente desde esse tempo eles já utilizavam isso aqui, né, esse tipo de equipamento para fazer essa fase da farinha, tá? E aqui nós temos outros modelos, né? Temos outros materiais também. Aqui, por exemplo, temos esse balaio. Esse balaio ele é feito com cipó titica. Você chegou a conhecer o cipó titica na região? O aço da floresta. Ele é feito com cipó titica, tá? A cultura Yanomami utiliza isso aqui para guardar mantimentos e muitas vezes até para carregar água. Como? Eles colocam argila por dentro. Colocam argila por dentro, botam no fogo um pouquinho para secar, né? E carrega como se fosse um jarro. Então eles colocam ali, isso aqui serve de estrutura. Como é muito forte, é uma estrutura que pode aguentar por muito tempo, né? Então eles utilizam isso aqui, colocam muitas vezes por fora e por dentro e viram uma espécie de panela mesmo, entendeu? E aguenta muita coisa. Aí que nós temos também isso daqui que vai servir para decantar a goma de tapioca. Da tapioquinha que a gente come no café da manhã. Coloca isso aqui no fundo de um recipiente, onde vai cair no processo de fabricação da farinha, vai cair a maniquera, que é aquele líquido branco, né? Nesse líquido branco vai estar o tucupi e a goma de tapioca. Depois que decanta, ele vai decantar aqui. Para tirar, eles só fazem puxar
né? Aí vem decantado aqui dentro a goma de tapioca e o líquido fica lá, que no caso vai ser fervido e vai se tornar o tucupi. São produtos da região e produtos da mandioca, né? Aqui também, ó, um outro tipo, esse aqui é feito de cipó de tinta também, tá? Vai cobrir alimentos, para proteger, usado também para pesca, dependendo da região, eles podem usar para pegar iscas, né? E depois usar para pescar. E aqui no caso, a gente tem esse daqui que vai ser mais usado, né? É da cultura indígena também, só que ele foi muito utilizado no período da produção de castanha, que coincidiu ali com o período da borracha. Isso daqui serve para a gente descobrir quando a castanha está boa ou não. Você pega a castanha da Amazônia, né? A castanha do Brasil, que tava essa guerra esse período aí, tá? Você pega a castanha da Amazônia, você corta ela, né? E vai sair a castanha. Pega o ouriço, corta e sai a castanha de dentro. Praticamente é impossível saber se tá bom ou se não tá sem quebrar. A não ser que você tenha um desse aqui. Você vai despejar tudo dentro dele e mergulha na água. O que flutuar tá podre, pode ir embora. O que ficar dentro tá bom e tá pronto para consumo, tá? Então é assim que eles descobriram antigamente. Então imagina antigamente grandes produções de castanha, 50 pessoas na beira do rio afundando isso aqui, trocando, jogando, já pegando mais, botando. Muita gente fazia isso ao mesmo tempo, tá? Tu vê se acervo foram doações? Então, teve doações, teve acervo que foi confiscado, teve acervo que foi comprado mesmo pela secretaria para montar a exposição. Um show. É bem variado. Aqui nós temos também o corredor dos tupés, tá? Tupé, ele vai ser um tipo de tapete, né? Ele vai ser um tipo de tapete feito normalmente por culturas do tronco que pertence ao tronco Yanomami, tá? Os Yanomami, eles fazem isso aqui, faz parte da cultura deles, aprendem desde criancinhas, né? Tem esses aqui que são feitos com o tupé, né? Ah, uma curiosidade, o tupé, tá? Ele vai ser uma planta da região, você conhece o arumã? Eu vi lá no... E o arumã, né? O arumã, ele vai ser da mesma espécie do tupé. Só que o tupé, ele dá em área alagada e o arumã na terra firme, né? Essa é a diferença dos dois. O arumã, segundo os especialistas lá, que são os indígenas, eles falam que o arumã ele é muito seco, muito duro. Então, às vezes, ele pode ficar quebradiço ou incomodar um pouco. O tupé não, o tupé já é bem mais maleável, bem mais macio para fazer esse tipo de coisa. Então, isso daqui, ele vai ser conhecido como tupé, que ele normalmente era feito com os tupés, né? Mas é uma esteira, né, que é usada como um tapete mesmo, e em algumas regiões também eles utilizam para colocar dentro das ocas. Por quê? Para proteger de insetos. Como é muito fechadinho, muito bem feito, né? Os insetos normalmente não passam. Isso aqui seria uma falha, né? Então eles importam bem unido, ficaria uma espécie de madeira de parede mesmo, um revestimento por dentro. E por fora eles colocavam um barro. E isso acabava com insetos, ao invés de entrasse pela porta, né? Aí aqui nós temos outros modelos, né? Tem esses que são mais grossos aqui, né? Aqui no caso o tupé, ele está sem tintura e aqui com tintura. Essa tintura é feita com o sumo do genipapo verde e aqui sem nada, né? Aqui nós temos também microfibras, olha só. As fibras são bem pequenas, né? Vão cortando até chegar nesse ponto para fazer esse tipo de artesanato mais delicado. Hoje é muito comum você encontrar nessas casas chiques de Manaus, você vai encontrar jogos americanos como esse, feitos de tupé, né? Só que muitas vezes as pessoas que têm nem sabem como foi feito, muitas vezes nem dão valor para essa tecnologia que é isso aqui. Tá? E cada desenho representa, como eu fui lá numa comunidade, eles falam que cada desenho representa alguma coisa tipo uma pele de um animal, de uma cobra, né? Esse jacaré. Esse aqui é a jiboia, tá? Ah. Jiboia é uma representação de força, uma representação de esperteza, né? De paciência também, né? Então, enfim, são várias representações. Aqui, normalmente, a gente vai ter esses losangos, né? Que vão ser esse desenho aqui. Esses todos vão ser jiboia, tá? Aqui também, ó. Você perceber. Também é losango. Losango também. Só que assim, dependendo da etnia, vai ter significados diferentes. O que eu te falei sobre a jiboia, de Sana, para o povo Yanomami pode ter uma outra definição. Por exemplo, a onça. Entendi. Aí também é força, é coragem, Entendi. entendeu? Enfim, são esses. Incrível. E esse aqui também, ó, começo. Esse também, tá? Tupé porque, no caso, já é um nome geral, tá? Mas é uma esteira, só que isso aqui é feita de outro material, por uma outra etnia, de uma outra região totalmente diferente. Aqui é Yanomami, região amazônica. Aqui também é região amazônica, só que já no final da região amazônica, quase ali no Mato Grosso, tá? Aqui é feito
tucum, fibra de tucum, tá? Então lá eles não tem tanto a arumã, nem o tupé lá, mas tem muito tucum. Então eles utilizam o tucum para fazer esse tipo de coisa também. Então a finalidade basicamente é a mesma, tá? Um tapete, né? Conforto, né? Uhum. Sempre, o ser humano sempre vai buscar por conforto. E aqui no caso, o tapete ele traz conforto, para a pessoa não ficar pisando na areia, nas pedras, no graveto. Até para deitar em cima, isso é muito mais confortável do que você deitar diretamente no chão. Aqui nós temos as plumárias, tá? As plumárias, elas são o símbolo máximo da cultura indígena, né? Quando você pensa em indígena, você pensa em um cocá, né? E aqui são cocalhos de várias classes, de várias etnias diferentes. Por exemplo, esses daí são cocalhos de guerreiros, né? Os guerreiros normalmente vão ter cocalhos de tamanho de pequeno a médio, né? Que vão representar bem a sua força, o seu poder, né? No caso, penas de arara, né? Uma ou três, né? No caso, penas caudais de araras vão mostrar o seu nível dentro da comunidade, tá? Aqui, por exemplo, ele é um guerreiro bacana, mas esse aqui é muito melhor. No caso, dependendo da etnia. Se fosse na mesma etnia, tá? Que são etnias diferentes. Mas se fosse da mesma etnia, esse aqui seria um cocá de um guerreiro que é um guerreiro bom. Mas esse aqui é um cocá de um guerreiro muito melhor. Mas o guerreiro tá numa classe acima. Aqui tem de aprendizes também, que são penas de papagaio. Dependendo da região também, adultos usam isso aí, tá? Dependendo da etnia. E assim, como eu sempre falo, eu não gosto de falar muito que, isso aqui é só de aprendiz. Não, porque tem etnias que vão utilizar pena de papagaio também. Inclusive, o próprio cacique pode usar pena de papagaio, né? Então, são coisas assim que não tem como a gente generalizar. Por isso que as culturas indígenas são muito importantes. Aqui são penas que são tiradas de gavião, por exemplo, gavião real. Penas de gavião real. Da arpia, né, como as pessoas conhecem. E assim, cara, como é que consegue essas penas, né? As penas, elas são fruto dos animais que eles criam, eles esperam cair as penas e tal, ficam aguardando. Só que não, né? A pena são de animais que eles vão consumir, né? Eles consomem arara, consomem papagaio, gavião, eles comem tudo, né? E o que acontece? Eles, quando eu falo, tá dependendo da etnia. Só lembrando, eles vão estar se alimentando da arara, vão estar se alimentando do gavião, e eles buscam aproveitar o máximo possível desse animal. Até porque, dependendo da etnia, eles vão estar tendo um sinal de respeito. Como? Imagina a cultura de Sama. A gente vive no mundo físico. Mas para eles tem um mundo espiritual e um mundo animal. Quando você morre no mundo físico, você vai para o mundo animal. Para você ir para o mundo espiritual, você vai precisar morrer como animal. E para isso, precisa de muito respeito, porque você pode estar matando um ente da sua família, entendeu? Você pode estar matando um amigo, né? E para eles, é essa a visão que eles têm. É como se os animais também fossem pessoas, né? Só que eles precisam se alimentar. E quando eles matam o animal, eles estão meio que com o sentimento de libertar essa alma para o mundo espiritual. É isso que eles vivem. Que bem. Tapirapé, tá? Os tapirapés, eles fazem isso aqui para os seus guerreiros, tá? Só que isso aqui é uma máscara fúnebre. Então, quanto maior é a máscara, mais importante foi esse guerreiro com essa comunidade, com essa etnia, com esse grupo, né? Então, essas máscaras aqui são máscaras fúnebres. E o que acontece? Quando acontece a morte de algum deles, eles criam essas máscaras, fazem todo um ritual, uma cerimônia com relação em homenagem a esse guerreiro. E depois essas máscaras são queimadas, tá? Essas daqui são só representativas, não tem ligação nenhuma a guerreiro nenhum. Dizem que quando você não queima as máscaras, o espírito do guerreiro fica preso nela. Então ele não consegue evoluir para o mundo espiritual, né? Por isso que essas aqui são só indumentárias, tá? Eles nunca apareceram aqui, não. A gente estava conversando aqui, é bom ficar bem registrado isso. Quando ele fala da caça dos animais, né? A gente estava conversando, o Jonathan, ele tem experiência também que já teve em etnias, ele já participou de alguns rituais. E o que a gente estava conversando aqui em off, né? Mas eu quero expor isso aqui para as pessoas entenderem, é que quando um indígena, ele sacrifica um animal, ele não apenas sacrifica por sacrificar, como um animal que vai no açougue. Há um respeito pelo aquele animal, por mais que ele foi sacrificado, mas eles, antes de consumir aquele animal, a carne, ou o que o animal pode oferecer para eles, eles têm a ideia de que aquele animal está se doando para o sustento, né, e a vida daquele que o matou, né, posso dizer assim. Então não é algo que vocês vão achar que
que é maldade, né? É um respeito que o indígena tem em relação a nós humanos, no caso o branco, né, que chama, que mata de qualquer forma para comercializar para isso. O indígena não, ele mata, no caso ele sacrifica o animal para o seu próprio sustento e não para comercializar, e sim sobreviver, não é isso, Jonathan? Isso mesmo. E a gente, branco, ainda consegue ser pior. Mata por diversão. E isso não acontece de jeito nenhum na cultura indígena. E quando eles conseguem abater algum animal, eles vão comemorar, né? Vão compartilhar com as pessoas que estão próximas e seus aliados. E além de tudo, até os ossos são utilizados. Eles não desperdiçam nada. Couro, ossos, carne, pena, pelo, tudo é utilizado, né? Então tem uma infinidade de coisas que eles conseguem fazer com todos os derivados desse animal. Então nada é desperdiçado. Esse aqui, no caso, é um cocá de um pajé, tá? Ele vai ser um cocá vistoso, né? Bem grande também, né? Penas de arara, né? Só que ele, dependendo da etnia, a hierarquia de um pajé, ela vai estar abaixo de um cacique, né? Tem etnias que nem tem cacique. A palavra cacique é somente pro primeiro, né, líder deles. Os outros são todos... agora não vou lembrar o termo que eles utilizam. Mas o termo cacique, algumas etnias nem utilizam, tá? Então aqui, no caso, é de um pajé. Ali nós temos de um cacique, de um chefe, tá? De um chefe indígena, que é bem mais vistoso, bem maior, né? E assim, mostra o poder dele mesmo. Tá? Esses ornamentos, eles são usados só em momentos especiais ou como é que funciona Sim, isso? normalmente eles são utilizados só em momentos especiais, rituais. Por exemplo, vai receber alguém, eles vão utilizar, vai fazer uma benzição, vão fazer uma cura de alguma coisa, vão fazer uma benzição, uma proteção para entrar na floresta, vou usar também, tá? Isso aqui, no caso, é um sinal de respeito mesmo. Agora sim, uma coisa bem legal de falar é que o pajé, ele é o líder espiritual. O cacique, ele vai ser o líder político. Muitas vezes, né, já aconteceu do pajé tomar a frente da comunidade, né, e passar por cima de uma ordem do cacique. Como? Por exemplo, digamos, você vai entrar em guerra com tal etnia. Aí beleza, vamos, é hoje, vamos lá. Aí chega o pajé e fala, não, a gente não vai, porque eu tive uma visão, foi mostrado para mim através do paricá, através do ayahuasca, que a gente não vai poder fazer isso aqui, porque senão a gente vai se dar mal. Aí ele toma a decisão e barra a decisão do cacique. Entendeu? Por quê? O pajé, ele tá ligado ao mundo espiritual. Então, apesar dele estar abaixo, quando ele tem a necessidade, ele supera o poder do cacique. Instrumentos musicais, tá? A cultura indígena, ela, dependendo da etnia, os beçanos, por exemplo, eles são muito musicais, né? Então temos vários instrumentos aqui, por exemplo, esses tambores. Tambores feitos com couro de onça ou couro de veado, né? Madeiras ocas, né? Aqui no caso tem o cipó, que é amarrado. Os fios de tucum também, outros fios também podem usar em vira, né? E no caso é usado para marcar os rituais. Com isso eles vão dar o ritmo para o ritual, o ritmo para a música mostrar que ser tocada. Esses tambores aqui, dependendo da região, podem ser chamados também de gambá, tá? Gambá. Aqui nós temos os maracás, tá? Maracá de fibra de arumã. Aí temos o maracá, que é o mais conhecido, de cuia, cabaça, né? Perfeito. Temos esse outro tamborzinho também aqui, que é um outro tipo de gambá, né? Temos o... Esqueci o nome agora, não sei o que. É tipo uma flauta. É um tipo de flauta, taruçu, tá? O taruçu. Esse aqui, no caso, tem uma regra sobre isso aqui, tá? Tem dois tipos de taruçu. Tem esse e tem um outro menor, tá? O taruçu principal, somente o mestre das músicas pode tocar, que é quem puxa as músicas, que é o especialista. Normalmente é o mais antigo, tá? Aí o que acontece? O mestre das músicas é o único que pode tocar essa flauta aqui. Os outros só podem tocar até aqui. Se ele chegar a tocar até aqui, ele sofre punições. Não toca mais, né? Ele pode ter, dependendo da etnia, né, punições bem mais severas com relação a isso. Então, esse daqui somente para o mestre. A partir daqui, ó, as pessoas
os demais, os aprendizes, né, no caso, podem tocar, tá? Esse daqui é o mauaco, tá? O mauaco, ele vai ser um instrumento também feito base natural, tá? Esse aqui é um dos pedaços do caule da embalbeira, né? Aqui, ó. Muito utilizado nos rituais, tá? Esse aqui, no caso, é o mauaco macho. Só homem pode tocar esse aqui. Esse aqui, no caso, é o mauaco fêmea. Esse aqui, no caso... Esse aqui, no caso, é o mauaco fêmea. As mulheres também podem tocar. E eles bem respeitam isso. Só mulher pode tocar esse, só homem pode tocar o Esse outro. aqui é um instrumento, esse aqui é uma réplica, tá? Mas o original, ele vai ter, assim, 3 metros, entendeu? E esse aqui é um instrumento sagrado, é o rigupari, que só homem pode tocar. Pra você ter uma ideia, quando os homens iam tocar isso aqui, era que acontecia alguma coisa muito extraordinária. O que que acontecia? Quando eles iam tocar isso aqui, as mulheres eram mandadas para da floresta. Vão embora daqui, que vocês não podem nem ouvir. Se ouvissem, eles acreditam que a mulher vai ficar infértil, vai ficar doente, pode morrer, pode não acertar mais fazer comida. Então tem várias situações, né? Ele é uma espécie de trompete, né? Então você vai usar uma invocação de trompete. Esse aqui é muito comum, né? No caso é conhecido como pau de chuva, né? Ele foi adotado por vários grupos de percussionistas, principalmente, né? Eles gostam desse efeito porque ele dá um efeito de água caindo. Mas ele era também utilizado nos rituais, principalmente quando a pessoa está em transe através do ayahuasca. Eles utilizam isso aqui para trazer calma, para trazer tranquilidade para a pessoa. Aqui nós temos alguns itens, né, que são utilizados na caça, né, principalmente na pesca, tá? Esse item aqui é conhecido como polvo de ki, dependendo da região, dependendo do grupo étnico, dependendo de quem está fazendo e quem está falando, tá? Então, são vários os nomes que tem isso aqui, tá? Normalmente a gente chama de corvo, tá? Esse aqui vai ser uma armadilha, né, uma pesca passiva, onde você vai deixar essa armadilha lá com isca dentro, o peixe vai entrar, deixa eu só retirar isso aqui, ó. O peixe vai entrar através desse tubo aqui, ó, um tubo centralizado, ele vai entrar, mas quando ele vai sair, ele sempre se baseia pela margem, né? Por exemplo, ele vai entrar aqui, ó. Mas para sair, quando ele vier sair, ele vai se basear pelo fundo do rio. Aí você vai descer, vai ficar preso, não vai conseguir sair, tá? É uma armadilha muito utilizada, muito utilizada mesmo, né? Então, essa aqui tem 2 entradas, e para retirar, no caso, você vai usar essa portinha aqui. Aqui no caso, como é muito antiga, essa portinha já se quebrou, né? Quando eu cheguei aqui já nem tinha mais. Mas ele mete a mão por aqui, ele abre, mete a mão por aqui para pegar os peixes, tá? Não só peixes também, dependendo da região, você pode pegar caranguejo, pode pegar camarão, né? Enfim. Aqui no caso, pulsar, né? É um instrumento muito utilizado na pesca, só que esse aqui é indígena, tá? Ele foi feito a partir da fibra do tucunço, né? Não, minto, esse aqui não é fibra de tucum, tá? Esse aqui é fibra de buriti, tá? Fez a partir da fibra do buriti. Isso aqui serve para pegar o peixe, às vezes pega uma piranha, um peixe assim, para proteger mais a mão, tá? Aqui nós temos o outro modelo, tá bom? Esse modelo aqui, ele vai ser um modelo usado para pesca passiva também, onde não necessariamente necessitaria ter uma isca. Normalmente a gente coloca uma isca, tá? Aqui no finalzinho, o peixe entra, só que a maioria dos peixes, principalmente da região amazônica, só conseguem nadar para frente. Então eles vão entrar aqui e vão ficar presos, não conseguem sair, não conseguem dar volta. Então vão ficar presos lá no fundinho, aí eles vêm aqui, só levantam, pega o peixe e bota de novo a armadilha no lugar. Esse aqui funciona da mesma forma desse aqui, tá? Basicamente a mesma coisa, esse aqui tá até faltando a parte de cima, né? Não tem a parte do túnel. Isso aqui é como se fosse um duplo, né? Isso, é um duplo. Exatamente. E aqui nós temos algumas armas. Essas armas são muito utilizadas até hoje, né, por algumas etnias. Aqui temos o arco longo, né? O arco longo normalmente consegue atingir uma força maior, né? E com isso ele consegue atingir uma distância maior também. Isso aqui é muito utilizado na caça, tá? Para caçar animais na floresta. Por quê? Como ele emite mais força, ele consegue lançar mais longe. Aqui são as suas flechas. Flechas feitas com
toda a técnica aqui é indígena, tá? Pontas, essas pontas são feitas de paxiúba, né? Que é uma madeira muito dura da região, né? O ferro da Amazônia. Aqui no caso a gente vai ter o flechal, que é a haste dela, tá? Flechal. Dependendo da região, né? Eu já vi, na verdade, fazendo, não sei se funciona tão, dura tanto tempo, né? Com o arumã, né? Só que assim, eu não acho que não dura tanto. Aqui no final você pode ver todos os detalhes, ó. Eles conseguem amarrar, fazer as amarrações para ter o gatilho da flecha, onde vai engatar na linha para poder lançar. Aqui o estabilizador também feito com penas, né? Então tudo isso aqui eles conhecem, dominam essa tecnologia, né? Aqui, aí nós temos agora o arco de pesca, tá? Eles podem utilizar isso aqui, só que muitas vezes, dependendo do peixe, vai danificar o peixe, né? Não vai conseguir aproveitar, porque é muita força. Então utiliza esse arco menor. Esse aqui é um arco de pesca, tá? Então vai colocar aqui com uma flecha bem maior, tá? Para que ele não precise se aproximar tanto da água, certo? Aqui com uma flecha bem maior. Vai posicionar. Posicionou aqui, ó, de longe, o peixe está ali de longe, vai lançar e pegar o peixe. Ela não precisa de tanta força, tá? As armas também. Por exemplo, isso aqui é uma réplica da zarabatana. Zarabatana vai ser uma arma que até hoje é muito utilizada, principalmente pelo povo mati, né? Os matis, eles utilizam essa zarabatana para pegar macaco, principalmente, tá? Essa aqui, por ser uma réplica, ela é muito pequena, mas algumas chegam até 3 metros, assim, bem longos, tá? Os dardos são feitos assim, são dardos, podem ser espinhos ou podem ser feitos, né, a partir da paxiúba, né? Aqui nós temos essa pluma que tem aqui, ó. Ela vai ser feita com a pluma da mungubeira, né? O período dela, ela vai florar, aí acredito como se fosse uma fruta, só que essa fruta explode e lança essas plumas no ar, né? Então eles aproveitam para pegar, seja de agosto, final de agosto, setembro, elas começam a explodir, né? Daí na ponta eles usam um veneno chamado de curare, né? Curare é um mix de várias toxinas, aí, seja de plantas e de sapos, enfim. Eles utilizam esses venenos sabendo a medida certa para cada coisa que eles vão caçar. Não caçar um macaco, eles sabem a medida certa para derrubar um macaco, praticamente instantaneamente, tá? 30 segundos o macaco cai. Antigamente, sei lá, nas guerras utilizavam também. Inclusive, utilizaram contra agentes da FUNAI, né? Infelizmente acabou matando um agente. Então eles sabem a medida certa do veneno para colocar na ponta, tá? Isso daqui, ele não é uma arma exatamente, diretamente, uma arma para física, tá? É uma arma espiritual. Isso aqui, no caso, é o bastão cerimonial da etnia do tronco, na verdade, do tronco tucano, né? Tronco tucano, principalmente de São Luís Tuiucas, utilizam isso aqui como uma espécie de arma espiritual. Através delas, eles conseguem lançar feitiços, eles conseguem fazer defesa, eles conseguem, na época, né, antes da colonização, eles conseguiam invocar os espíritos das onças matritárias. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pegam seus 10 melhores guerreiros, né? Posiciona, faz um ritual e através desse ritual ele tira, com esse bastão, tira a alma dos sufineiros e lança dentro dos corpos de onças. E as onças vão e atacam seus inimigos, né? Então era isso que eles faziam, né? Então são coisas que eles contavam e contam, né, até hoje nas comunidades. E enfim, aqui nós temos uma borduna, né? Isso aqui também é uma réplica de uma borduna. Isso aqui, na verdade, seria mais uma borduna de punição de combate mesmo, mas também serve para combate, tá? Como o cacique falava, punição, combate, né? Punição e combate. Aí eles utilizavam muito também. Aqui nós temos os dardos, né? E como eles transportam esse dardo. Normalmente assim, tá? Aqui está sendo utilizado o bambu, tá? Mas não é o bambu que eles utilizam, não. Eles podem usar a embalbeira, tá? Eles tiram a parte central dela, um dardo, curare, tá? Curare na ponta. E aqui no caso é a cerda, tá? Aqui, ó. Tá cheio. Aí como é que faz? Pega aqui, eles vão tirar bem. Ó, soltar tudinho assim.
Ó. Daí encosta na metade, prende com o dedo e gira. Pronto. Tá feito. Isso aqui é muito rápido, eles fazem muito rápido e lançam muito rápido, porque o macaco vai sair pulando, vai fugir, né? E não vai dar pra pegar. São dentes, tá? Esses dentes aqui eles vão utilizar para afiar. Aí tem o dente tanto acredito que seja de um veado, ou de um queixada, não sei identificar, e de piranha também, né? Então eles vão utilizar para afiar as pontas. Um amolador. É um amolador. Tem normalmente femininos, né? São pentes, aí são as tiaras, pulseiras. Tem isso aqui que é, no caso, a aliança indígena, né? Os indígenas, eles utilizavam isso aqui antigamente, principalmente, tá? Como é que funcionava isso aqui? Isso aqui era usado para arranjar um casamento. Só que no período onde eles viviam em guerras. Como eles faziam? Imagina uma comunidade que é inimiga daquela outra comunidade, mas que eu, Dessana, não posso me casar com Dessana. Dessana não casa com Dessana, porque a partir do momento que eles nascem Dessana, eles são irmãos. Então não pode casar com Dessana. Então eles têm que casar com outra etnia. Como é que vai fazer isso no período de guerra? Aí ele teria que ir lá na comunidade, eles invadiam a comunidade, enquanto estavam lutando ele ia lá e metia isso aqui no dedo da moça e arrastado. Aqui, ó. Botei aqui e arrastava, sequestrava. Isso aqui tá grande, isso aqui, meu dedo que é. Aí eles arrastavam mesmo e saíam levando, eles sequestravam a moça. Né? Não só, quanto mais força, mais preso fica. Isso aqui era Yarumã é muito forte. Eles faziam um pouco mais longo assim para evitar que ela batesse também, saia arrastando, puxava, levavam mesmo, tá? Os homens que perdiam as mulheres, eles não iam atrás. Perderam, a gente não foi homem suficiente para proteger nossas mulheres da nossa comunidade. Então eles iam embora. Aí o que acontecia? Ela podia voltar, mas só depois que tivesse um filho. Aí ela voltava para apresentar o filho para a comunidade e apresentar o sequestrador, que no caso agora era o esposo dela, o marido dela, né? E com isso, os Descendants acreditam que pacificaram toda uma região, porque eles iam criando aliados, né? Já que eles eram da mesma família, eles não podiam lutar com a mesma família. Então, a partir desse momento, essa comunidade que era inimiga passa a ser aliada. E os homens daqui podiam casar com as mulheres daqui também, fortalecendo cada vez mais esse grupo, né? E daí já partiam para outras e outras e outras. E com isso eles conseguiram pacificar uma grande região. Isso segundo o seu Kisebe, né? Que foi o pajé que me treinou e, enfim, ele contava suas histórias pra gente entender como é que funcionava antigamente. Filhos da Nossa Terra, tá? É do Philip Leder. Philip Leder foi um artista peruano que se especializou em esculturas, tá? Então ele viajou boa parte na verdade viajou toda a América, todas as Américas, Norte, Central e Sul. Viajou parte da Europa também, Sudeste Asiático, conhecendo povos de várias etnias, tá? E com cada local que ele passava, ele ia fazendo, no caso, uma estátua dessa, tá? Mas como é que começou tudo isso? Para vocês entenderem. Ele estava numa praça, segundo a lenda, ele estava numa praça para comprar um lanche e conversando com a moça descobriu que ela era a última indígena da etnia dela. E com isso, ele pediu autorização para fazer uma estátua do corpo dela, né? Para eternizar a etnia que ela pertencia. E ela autorizou, fez a estátua, infelizmente nós não temos ela aqui, né? E não sabemos também qual é essa estátua. Mas enfim, a partir daí ele começou um trabalho que era conhecer várias etnias, principalmente etnias que estavam desaparecendo, para construir estátuas para eternizar essas etnias, né? Então aqui nós temos várias estátuas, várias etnias diferentes. Como é um trabalho que a gente não tem muita informação, isso aqui chegou através de doação, né? A gente não sabe exatamente quais etnias estão presentes aqui. Essa que você está filmando agora, ela no caso é uma Yanomami. Por que eu digo que é Yanomami? As características físicas dela, no caso, o corte, essas ponteiras, no caso, tudo isso indica que ela é uma indígena Yanomami. Ali nós temos também um ticuna, né? Está utilizando a máscara, a indígena ritual da Moça Nova. Esse é muito fácil de identificar também, né? Acreditamos que esse que está tocando o Taruçu seja um Dessana. E são poucos queixos saindo. Aqui também nós temos a etnias, né, da região andina, né, peruanas. Etnias peruanas.
Esse do tronco do tronco tucano também, por conta da arma, tá? É uma arma tucana. Não sabemos se ele é tucano-leio, mas é uma arma tucano, tá? Enfim, essas obras, no caso, foram feitas por ele, né, durante 15 anos de viagem, né? Ele viajou 15 anos da vida dele fazendo essas obras e tem em torno de 380 peças construídas, tá? Aqui nós temos 18 delas, as outras estão espalhadas pelo mundo. Né, o Museu do Norte vai estar falando um pouco mais sobre a região norte. Aqui ele vai estar trazendo os estados, né, do norte, e um pouco das suas características, tamanho, fenômeno populacional, enfim, são vários. Vamos ver aqui, vai. Informações. E a informação. Também passa alguns imagens de coisas interessantes com relação a cheio, vazante dos rios, olha só. Mata de Igapó, Mata de Vá, tá? Aqui, bem legal. Ó, normal, tá? Fase normal do rio. Aí tem a Mata de Igapó. A Mata de Igapó é aquela que nunca seca, tá? E a Mata de Várzea é aquela que vai na cheia, vai estar cheia d'água, na seca ela vai estar seca, tá bom? Então tem essa diferença entre o Igapó e a Várzea. Seria essa, basicamente, tá? Aqui, no caso, nós temos muitas matas de Igapó. Infelizmente, agora com essas secas que nós tivemos, até elas ficaram secas, né? Mas isso não é comum. Então, ainda assim, são conhecidas como Igapó por falta disso, tá? A gente tem o setor arqueológico, tá? Aqui nós temos algumas peças, né? São cerâmicas, florinhas cerâmicas que são encontradas. E assim, é muito comum encontrar essas cerâmicas nas praias. E tem uma travessia são 40 quilômetros de trilha, né? E nessas 40 quilômetros a gente acha muito cerâmica, pontas de flecha, machado, acha muito dessas coisas. Pra você ter uma ideia, essa ponta de flecha aqui, olha a técnica que foi utilizada. É a mesma técnica que utilizamos até hoje, entendeu? E essa ponta de flecha, ela tem 5.000 anos. Foi datada, registrada com 5.000 anos. Machados também. Esses machados ali na ponta do Iranduba, próximo à ponte, também é muito comum encontrar. Tá? Porque assim, aquele material ele foi colocado ali, então ele veio de outra região. Coletaram aquele material, jogaram com minturi e jogaram lá para aterrar aquela região. Então vem dentro do ponto. Eu já encontrei praia perto da comunidade do Vai ser, aparentemente a gente olha uma pedra, né? Mas isso aqui é um bolo fossilizado de mandioca. Entendeu? Tem pelo menos 500 anos isso aqui. Então, eles faziam o bolo, né, para ficar se alimentando, e esse aqui foi abandonado lá e acabou fossilizando. E ficou assim. Nessa parte, a gente chega num lugar como eles chamam Maloca, Aruacá. E aqui você tem a sensação de realmente entrar numa maloca indígena, onde tem todo o trabalho, tamanho realmente real. Aqui também real. Inclusive um arapuca aqui e outros equipamentos de pesca que os índios usam. Aqui um banco onde eles ficam sentados e aqui onde ele faz todo o ritual. Está aqui o pessoal da Caluce também, juntamente com o Jonathan, que foi o que nos guiou para nos mostrar. Aqui está exemplos de cestaria que eles fazem, palhas, entre outros. Olha só, os colares aqui, ó, alguns cocais ali, aqui feito com. Então toda essa réplica aqui são tamanhos reais daquilo que eles usam, né? Tanto de pesca, aqui tá o fundo. Então nesse lugar onde você encontra em tamanho real tudo aquilo que o índio usa, os cocais aqui, remos, tá aqui, ó. É um acervo gigantesco que tem aqui dentro desse lugar, nesse espaço cultural aqui dos povos amazônicos. Bom, pessoal, estamos finalizando a nossa visita nesse lugar fantástico. Dos lugares da Amazônia que eu visitei, que mais tive conhecimento dessa cultura, também desse bioma. E eu quero aqui deixar meus agradecimentos aos homens que faz parte dessa cultura também, né? Teve vivência com os índios, vivência com os ribeirinhos. Então, ninguém melhor que ele para transmitir para nós aquilo que ele vivenciou na pele e também mostrar tudo aquilo, esse acervo que vocês já assistiram aí. Então eu quero deixar meu agradecimento e deixar ele finalizar com isso, fazendo um convite para você que veio para
para esse bioma, para conhecer. Então, fico muito obrigado mesmo, e gratidão por todo esse tempo, por todas as informações riquíssimas. Eu sou de uma região fora, de outra cultura, de outro bioma, aprendi muito com ele, e eu acredito que você vir para cá, você tem que passar nesse museu, você tem que passar nesse local aqui, eu acredito que assim, aqui fosse a porta de você conhecer esse bioma. Quando eu poder, possa ser o convite. Bom, primeiramente eu que agradeço, tá bom? Muito obrigado por disso aqui no Porta. Gostaria de convidar você também a conhecer o Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Aqui você vai poder conhecer muita coisa, né, sobre a Amazônia. E assim, como ele falou, é a porta de entrada. Venham aqui, vocês vão poder saber um pouco mais e vão poder ir a campo conhecer também, né? A partir daqui, a partir do pouco que você conhece aqui, você vai poder conhecer depois também sem ilusões, né? Muitas vezes as pessoas vêm para a Amazônia com muitas ilusões, sendo que aqui a gente vai poder abrir um pouco mais esse leque de conhecimento e conhecimento público para você então ver conhecer o Centro Cultural da Amazônia. O Jonathan usou uma palavra chamada sem ilusões, e a expedição dos biomas aqui no bioma Amazônia é o seguinte: é justamente Juba que a gente carrega, que é o bioma mais selvagem do Brasil, de uma forma que você nunca viu. E a minha vinda para essa expedição foi justamente isso, para mostrar às pessoas as coisas que são ilusões na cabeça das pessoas. A Amazônia é um bioma muito lindo, muito incrível. Aqui tem um acervo gigantesco. Então é um conhecimento que você tem que é de emocionar, assim, qualquer pessoa que vem fora. Então você precisa conhecer esse lugar, você precisa conhecer esse bioma, você precisa conhecer esse povo. E aqui é a porta de entrada para você conhecer esse bioma. Que é natural. Muito obrigado por isso. Obrigado por isso. E vê esse ano para Caluz.